Paulinha, vamos lá. Queremos saber em que pé está o caso envolvendo aí o ex-casal de namorados Luciana Sinzimbra e o Vitor Augusto do Amaral Junqueira, hein? Conta pra gente aí o que aconteceu entre eles. Eu não sei se vocês já cruzaram com essas imagens bastante chocantes que estão rodando a internet desde da agressão que aconteceu em 14 de dezembro. Então, vocês estão podendo assistir aí. Me desculpe, são imagens sensíveis, então já avisando aqui para vocês, a gente vê a advogada Luciana Pereira Sinzimbra no quarto dela, na companhia do ex-namorado piloto Vitor Augusto do Amaral Junqueira. Né? Eles estão ali tendo uma discussão, ela chora, ele tá lá, enfim, argumentando, dizendo, parece que eles voltaram de uma festa, a festa do trabalho dela nessa noite. E é nesse momento em que ela consegue capturar em câmera escondida, Edgar, as agressões desse ex-namorado. Tiveram um relacionamento de 3 anos, né? Parece que em depoimento ela disse que não foi a primeira vez que isso aconteceu. É muito brutal. São imagens realmente muito chocantes. Ela vai chamando ele pra razão, tipo, olha o que tá acontecendo, ela vai pra cima dele, ele vai pra cima dela no momento. Chega a dar um soco na cara dela, o que parece pela imagem, a gente não consegue ver que ela segura tá um pouco mais pescoço, pra baixo. Né? Ela diz, olha, você vai me matar, tipo, olha o que você tá fazendo. Bom, essas são as imagens que rodaram a internet, que também foram entregues pela advogada pra polícia. Ela foi lá, prestou o depoimento dela já no dia 15, contou tudo o que tinha acontecido. Parece que algumas testemunhas também foram lá para depor, então a pessoa que a socorreu, porque depois disso ela ligou para alguém que foi buscá-la ali no apartamento, uma outra pessoa que ela encontrou também no dia seguinte, já bem machucada, e para quem também ela mostrou esse vídeo. Esse inquérito foi aberto na Delegacia da Mulher, da capital goianense. O Vitor Augusto do Amaral Junqueira, de 24 anos, já foi ouvido pela delegada Anelisa Gomes, que é a responsável pelo caso, e foi liberado em seguida. Isso causou um pouco de estranhamento. As pessoas ficaram se questionando por que é que ele, enfim, teria saído, já que existe esse vídeo, mas parece que não é bem assim, né, Edgar? O vídeo não é considerado, por exemplo, um flagrante, né? Então foi aberto, não é considerado. Um flagrante seria se alguém tivesse... A polícia chegou lá e esse cara estava batendo nela, entendeu? Então as pessoas ficaram muito em dúvida e a própria delegada disse que não havia motivo para ele estar preso. Porque o que acontece? No dia seguinte que ela prestou o depoimento dela, já houve um mandato lá do juiz que impede que esse cara chegue perto dela a 300 metros, que entre em contato por WhatsApp, telefone, enfim, que não acesse mais essa menina. Se ele cumprir isso, ele tá dentro da lei. Da lei, exatamente. Então ele foi lá, ele respondeu ao inquérito, os advogados estão em conversa, não existe nenhuma informação de que ele, por exemplo, esteja foragido, que ele tenha tentado agredir ela novamente ou acessar ela novamente. Então assim é o andamento do processo e das investigações. Parece que o inquérito já terminou, né? A delegada já chegou ali às suas conclusões e que esse garoto, ele foi indiciado por lesão corporal, ameaça, injúria e violação de domicílio, porque essas cenas filmadas são no apartamento dela, né? A pena máxima para esses crimes pode chegar a 4 anos e 6 meses. Tem um comunicado oficial até da defesa do Vitor, que diz que não vai se manifestar acerca dos vídeos que foram divulgados por enquanto, que além de se tratar de um processo sigiloso, não exporá ainda mais a vítima, que já assinalou em redes sociais o seu constrangimento com a exposição. Porque esse vídeo também, a história desse vazamento, como é que isso se multiplicou, entendeu? Um pouco, ainda não foi muito explicada. Ela tinha esses vídeos e de alguma forma isso aí acabou viralizando e até expondo a vítima e o agressor, mas também ajudando a muitas outras pessoas a se conscientizarem, né, de que esse tipo de situação é inaceitável e que você pode, por exemplo, denunciar acontece, né? um agressor. Porque tem gente que desconfia, né? Não, é importante se dizer, né, que quem filma uma agressão acontecendo, especialmente uma agressão contra si mesma, não está em busca de nenhum tipo de notoriedade, está em busca de segurança, é um ato de desespero, a tal ponto que isso já deve estar acontecendo tantas e tantas vezes que a pessoa precisa se resguardar e provar. Porque o que acontece muito nesse país é que quando uma vítima acusa alguém de agressão, de abuso, é sempre a palavra dela
contra a palavra do agressor. E sendo uma mulher, não sei por que nesse país as pessoas ainda tendem a duvidar, perguntar se estava usando uma roupa, se fez algo pra a pessoa se sentir provocada e etc. Então é muito importante não condenar ela por ter feito esse vídeo. Esse vídeo, inclusive, vai servir de exemplo para muitas outras vítimas. Ela até escreveu nas redes sociais dela assim, ó, graças a Deus estou bem fisicamente, porém abalada emocionalmente. Quanto aos vídeos, estes foram divulgados sem o meu consentimento e se tornaram virais, exigindo de mim uma postura que não me sinto ainda preparada, mas estou me fortalecendo para me pronunciar em breve e ajudar no combate à violência doméstica. Sim. Espero que tudo se resolva da melhor forma possível. E aí a gente teve também o apoio de várias celebridades usando a hashtag Chega de Assédio. Então elas colocaram ali essa arte, meio uma arte padrão que começa a ser multiplicada, contando essa história e dando um pouco de ênfase para essa história também do menino ser filho de um ex-prefeito. Porque ficou, assim, eu acho que aí a gente tem que entender um pouco, e eu acho que o Caio pode ajudar, no qual que é o andamento da lei, né? Porque a gente quer, às vezes, um justiçamento e não, talvez, uma justiça para os casos que acontecem. Porque, como você mesmo falou, pô, tem esse vídeo, o cara não vai preso. Como assim, né? É uma coisa que você não entende por quê. E aí você fica imaginando, será que é porque ele é filho de um ex-prefeito? Será que ele tá tendo uma vantagem aí? É uma pessoa influente, que é um pensamento normal de se pensar, pensando que é uma cidade pequena, não é exatamente a capital, né? É uma cidade do interior, que prefeito ou ex-prefeito, qualquer tipo de político, pode exercer algum tipo de influência sobre as instituições ou pessoas mesmo. Nossa, Paulinho, acho que tem um ponto aí no que você falou, eu queria ouvir o Caio a respeito, porque são duas coisas, né? O que o vídeo me parece inconteste. Talvez pela lei, o que pode acontecer? A lei vai observar que a menina gravou, então ela foi a autora do vídeo, ela, digamos, mesmo que verdadeiro, mesmo que um vídeo fidedigno, digamos, ela forjou uma situação, um acontecimento, premeditou, digamos assim. Agora, se a lei, se eu só passar a bola pro Caio, para ele falar assim, se a lei ela acompanha o pensamento e procura a proteção e fazer a justiça, digamos assim, me parece que aí você olhando é uma prova cabal, é uma prova contundente disso. Mas a lei observa de uma outra maneira, né, Caio? Uma maneira em que pode até atenuar a pena e a punição para esse sujeito. Qual é a tua opinião? Como é que você, como advogado, separa essas coisas do sentir como ser humano e do cara que está ali para empregar a lei, para fazer a lei valer, prevalecer? Edgar, aqui tem algumas observações. Primeiro, eu notei aí a sua estupefaciência diante da... Eu fiquei com o estômago embrulhado de ver isso aí. Não, é muito ruim. A Paulinha sabe que eu nem gosto de quando a gente passa esses vídeos aqui. Realmente ofende a nossa sensibilidade. Mas eu percebi aí seu espanto de um vídeo desse não valer como flagrante. E olha só que interessante. O conceito de flagrante, ele vem do direito romano, né? Ele tem origem latina. Flagrante vem de flagrare, que é a chama flamejante, né? Então, qual que é o que ele sinaliza? Que aquilo ainda está em combustão, ainda está pegando fogo. Quando você sai de uma situação de flagrante, você vai para o que também se chama no direito de fumus comissi delicti, que é a fumaça do cometimento do delito, né? Então você tem uma mudança aí, é uma figura de linguagem, né? São duas figuras de linguagem para explicar essa situação. Então o flagrante infelizmente não se aplica, ou seja, uma das formas de prisão cautelar, que é a prisão em flagrante, ela não vale, né? Se fosse uma prisão em flagrante, se eu fosse o juiz, você perguntou a minha opinião, se eu fosse o juiz eu daria flagrante na audiência de custódia, eu converteria em preventiva e daria aí um chá de cadeia nesse cara. Acontece que assim, eu tenho que ter uma obrigação jornalística aqui com o ouvinte da PAN de informar que esse cara não vai passar um dia na cadeia, Paulinha, não vai. Se for condenado, não vai, porque a pena máxima é 4 anos e 6 meses, provavelmente ele não vai pegar a pena máxima, ele é réu primário, né? Então ele já larga ou no semiaberto ou no aberto.
É isso que vai acontecer. Vai pagar alguma fiança? Exatamente, ele vai ter Comunitários. pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direito, que é serviço comunitário, pagamento de multa, porque a nossa lei é muito leniente com a criminalidade. Uma vez eu sustentei aqui que o traficante é a escória da sociedade. Imagina, então, um covarde, né, que agride uma mulher. A gente tem que repensar, enquanto sociedade, o tipo de pessoa, né, o tipo de perfil psicológico com o qual nós nos sentimos confortáveis para viver em sociedade. Eu não quero que as mulheres da minha família, né, as minhas amigas, e por extensão todas as mulheres, convivam com tipos como esse cara, que são capazes desse tipo de agressão que, pelo que a Paulinha trouxe pra gente, são agressões reiteradas, né? Essa é a acusação. Então, assim, só para falar da prisão preventiva, seria possível, porque ela, segundo o artigo 312 aqui do Código Penal, basta que você tenha aí uma prova da existência do crime, que é exatamente o que a gente verifica nesse vídeo, e indício suficiente de autoria, que, pô, aí tá mais do que provado. Aí a lei, ela oferece até para os juízes alguns critérios genéricos. Então, garantia da ordem pública, no caso de comoção, da ordem econômica, não é o caso, mas por conveniência da instrução penal ou para assegurar a aplicação da lei penal. E também tem aqui um juízo, a gente tem que pensar no espírito da lei, né? A demora na aplicação da lei, ela pode comprometer a sua efetividade. O objetivo da lei, em última análise, é afastar esse agressor do convívio social e proteger essa mulher. O objetivo da lei é proteger essa moça. Pelo amor de Deus. Proteger as próximas, né? Porque quem comete uma vez corre o risco de cometer várias outras. E tem um agravante ainda, Paulinha, no 313 do Código Penal, que são nos crimes dolosos, a preventiva ela pode ser decretada, segundo o inciso 4º, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. Por analogia, eles não residem no mesmo domicílio e tal, mas por analogia, a gente vê que esse é o típico caso em que se fazem necessárias medidas protetivas, né, de urgência. Então, assim, eu vejo, minha opinião, Edgar, eu vejo urgência e eu vejo necessidade de afastar esse cara do convívio social, mas isso não vai acontecer. Isso só mostra como o dia 10 de abril de 2019 vai ser fundamental para o Estado Democrático de Direito, porque lá o Supremo Tribunal vai discutir se cabe prisão após julgamento em segunda instância ou trânsito em julgado. Então, quando a gente se defronta com a realidade, a gente vê que não é a teoria, quando o cara vai preso, quando o cara não vai. Gente, pelo amor de Deus, não precisa de trânsito em julgado para prender ninguém. E outra coisa, gente, não se esqueçam, liguem 180, é o Disque Denúncia para casos de violência contra a mulher. É muito importante. E não que precisa você ser a guarde. vítima. Se você é vizinho, parente, você testemunhou alguma coisa, você tem a obrigação de denunciar. Vamos em frente.